Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Hoje estudaremos a respeito de como calcular o beta de sua carteira. Bem, nosso canal é direcionado às aulas de matemática, mas como eu tenho uma vivência já no mercado financeiro e tenho uma carteira de investimentos, gosto sempre de fazer estudos a respeito do mercado financeiro e esse é mais um de alguns vídeos que tem no nosso canal. Já dizia o famoso Peter Lynch que toda matemática que você precisa para investir no mercado de ações você aprendeu na quinta série. Para calcular o beta, você precisa de um pouco mais, se bem que a frase do investidor é realmente uma frase muito interessante e que tem muitas verdades nela. O que é o beta na verdade? O beta é o coeficiente angular de uma função afim. A função afim é uma função estudada no nono ano e no ensino médio. E o beta, mais especificamente na área de investimentos, ela refere-se ao risco que a sua carteira possui. Então vamos estudar nada mais nada menos do que o risco que está na sua carteira. Mas antes da gente começar a falar a respeito do beta, a gente primeiro tem que entender a correlação que existe entre a sua carteira e o Ibovespa. Se a correlação for fraca, de nada adianta calcular o beta. Se a correlação for forte, aí sim o beta faz sentido e se for muito forte, melhor ainda. Então, a gente precisa entender a correlação entre a sua carteira e o mercado financeiro, que nesse caso é o Ibovespa, para depois a gente calcular o beta. Então é o seguinte, a correlação de sua carteira com o Ibovespa, ela varia entre menos 1 e 1. Nós vamos chamar a correlação de R. Então ela vai ser maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a 1. Nesse caso, essa reta representa exatamente isso aqui em cima. Então veja, quando a correlação fica entre menos 0,3 e 0,3, nós vamos chamar essa correlação de correlação fraca. Isso significa que não adianta calcular o beta. Ela estando nesse intervalo, a correlação da sua carteira com o Ibov estando nesse intervalo, o beta não vai representar absolutamente nada. Agora, quando a correlação está entre 0,3 e 0,7, ou entre menos 0,3 e 0,7, aí nós temos uma correlação forte, aí sim o beta vai ser representativo na sua carteira. E, claro, se está entre 0,7 e 1 ou 0,7 e menos 1, aí sim a correlação é muito forte. Mas vamos chamar a atenção para um detalhe. Quando a correlação for igual a 1 ou bem próximo de 1, a sua carteira e o Ibovespa vão andar no mesmo sentido. Quando o Ibovespa sobe, a sua carteira também sobe. Quando o Ibovespa cai, a sua carteira também cai. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Agora, quando a correlação é negativa e é bem próxima de menos 1, aí a sua carteira e o Ibov vão andar em sentidos opostos. Ou seja, quando uma sobe, a outra cai, e quando uma cai, a outra sobe. Elas vão ter direções inversamente proporcionais. Certo? Beleza? Vamos adiante. Entendido o que é correlação, a gente passa para o beta. O beta é o coeficiente angular de uma função afim, como eu falei antes. Veja, uma função afim é essa daqui, é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Isso, traduzido aqui para os investimentos, nós temos essa função aqui, que é essa daqui vai ser a sua rentabilidade, a rentabilidade da sua carteira, vai ser igual a um parâmetro alfa, mas o beta multiplicado pelo parâmetro do mercado somado a um erro. Esse erro a gente pode eliminar ou tender a zero a partir do momento em que a gente diversifica a carteira. E, claro, diversificando com ações de empresas de qualidade. A diversificação vai fazer com que esse erro chegue bem próximo de zero. Portanto, a gente vai eliminar esse erro aqui. Mas, para efeito de cálculo beta, esse alfa não vai ter importância. Portanto, a gente vai eliminar e deixar dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem o retorno da sua carteira vai ser igual a o beta atrelado ao mercado.
que nesse caso aqui vai ser o IBOV. Então o beta vai ser, na verdade, está multiplicando, a gente divide tudo por RM e nós temos o seguinte, que beta vai ser igual ao rendimento da sua carteira dividido pelo mercado. Nesse caso, estatisticamente, a gente calcula assim, a covariância de sua carteira com o mercado dividido pela a variância populacional do mercado. Bem, isso aqui não se assuste porque nós vamos traduzir tudo isso no Excel e vai ficar bem fácil de entender. Aí, traduzindo isso de forma bem simples, nós temos o seguinte, quando você faz aquele cálculo e encontra um beta maior do que 1, então a sua carteira, na verdade, é uma carteira agressiva. Imagine, se um beta for 1,5, então se o Ibovespa subir 1%, a sua carteira vai subir 1,5%. Mas se o Ibovespa cair 1%, a sua carteira cai 1,5%. Isso significa que vai estar sempre superior ao Ibovespa. Isso não significa também que seja exatamente esse número, é um número bem aproximado. Agora, quando o beta da sua carteira é 1, nós temos um movimento neutro. Vou já mostrar a vocês no gráfico, vocês vão entender facilmente. Se o Ibovespa subir 1%, sua carteira também sobe 1%. Se cair 1%, sua carteira também cai 1%. Então, ela acompanha exatamente o movimento do índice do Ibovespa. Agora, se a sua carteira for menor do que 1, aí você vai ter uma carteira defensiva que nos momentos de muito estresse, a sua carteira não vai cair muito, mas também no momento de euforia ela também não vai subir muito. Então, no parâmetro aqui, nós vamos pensar o seguinte, se o Ibov subiu 2%, sua carteira vai subir menos de 2%. Se o Ibov cair 2%, ela vai cair menos de 2%. Então, é uma carteira defensiva que, no caso, a minha carteira, ela tem um beta menor do que 1. Ou seja, minha carteira é defensiva. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um gráfico e vocês vão entender como encontrar essa reta. É o seguinte, é uma reta que representa o beta de uma carteira. No eixo horizontal, que é o eixo X, nós temos o Ibov. E no eixo vertical, nós temos a sua carteira. Então, imagine, esse beta é um beta igual a 1. Ou seja, é neutro. Nesse caso, quando o Ibov sobe 1, a sua carteira também sobe 1. Veja, olha esse ponto aqui. Quando o Ibov sobe 2%, a sua carteira também sobe 2%. Então, ela acompanha o movimento do Ibovespa. Da mesma forma, quando o Ibovespa cai 1, a sua carteira também cai 1. Quando cai 2, a sua carteira também cai 2. Então, ela está num movimento exatamente igual ao movimento do Ibovespa. Agora, imagine a seguinte situação. Nós temos uma reta, é o beta de uma outra carteira, e você percebe que a inclinação dessa reta é diferente dessa. Veja que o beta dessa carteira é menor do que o beta dessa outra carteira. O que é o beta? Falei no início que é o coeficiente angular de uma reta. Nesse caso, você percebe que quando o Ibovespa sobe 3%, essa carteira sobe apenas 1%. O Ibovespa, quando sobe 4%, a carteira sobe um pouco mais de 1%. Então, esse beta é um beta menor do que 1. E essa carteira é uma carteira defensiva. Da mesma forma que quando o Ibovespa cai 3%, a sua carteira só vai cair 1%. Então, aí onde está a importância de saber o beta da sua carteira, para saber se você tem uma carteira defensiva ou uma carteira agressiva. Agora, imagine se for dessa forma. Imagine agora um outro beta, um beta bem agressivo. Deixa eu colocar aqui de uma forma bem... Pronto. Agora, o beta dessa carteira é esse ângulo aqui. É bem maior do que 1. Então, você tem o seguinte. Quando o Ibovespa subir 1%, a sua carteira sobe 2%. É muito bom. Quando o Ibovespa sobe 2%, a sua carteira sobe mais do que 4%, 4,5%. Aí você tem uma carteira altamente agressiva. Mas no mercado financeiro nem tudo sobe para sempre. O que pode acontecer é o seguinte. Quando o Ibovespa cai 1%, a sua carteira vai cair mais de 2%. Quando o Ibovespa cair menos 2%, a sua carteira vai cair mais de 4%. Ou seja,
uma carteira agressiva, na hora da euforia, você ganha muito, mas na hora do desespero, você perde muito. Então tem que ter todo o cuidado para saber o que está fazendo, por isso a importância de entender o beta. Agora a gente vai usar todos esses conhecimentos que eu falei anteriormente na prática e vou ajudar vocês a calcular o beta da sua carteira. Para isso você precisa de usar o Google Sheets para que você puxe todas as informações online e nesse caso seja possível você fazer o cálculo da sua carteira. Então vou colocar aqui o IBOV, aí vamos colocar a formulazinha para puxar todas as informações do IBOV e para isso a gente vai usar as ferramentas do Google Finance que vai facilitar bastante nossos cálculos. Veja só, a fórmula é essa. Quem quiser copiar, é só observar aí. Eu coloquei 756 dias, que é o equivalente a mais ou menos 3 anos, quando se trata de dias úteis. Ele já traz todas essas informações desses dias que eu mencionei aqui, que são, nesse caso, 756 dias. Importante que para calcular o beta é bom que você pegue um intervalo muito bom de dias. Pois bem, agora vamos calcular a variação. A variação vai ser o seguinte, vou dividir esse dia para esse, menos 1, porque aí eu vou ter o valor em percentual. Nesse caso aqui, agora é só arrastar, que aí a gente encontra a variação em todo esse intervalo. Veja que esse último valor aqui, a gente despreza ele porque não tem um valor aqui embaixo. Agora vamos copiar isso aqui. Eu gosto de fazer assim, apertar Ctrl, aqui Ctrl C, e agora, bem, aqui ficou fácil, eu vou separar 3 empresas que eu tenho em carteira. No momento que eu faço isso, aqui nós já temos o cálculo da variação e já puxou toda a cotação de Taesa. Aí, como eu falei para vocês, nós vamos ter que calcular a correlação primeiro, porque caso a correlação esteja entre o intervalo de menos 0,3 a 0,3, aí a gente despreza porque o beta não vai ser representativo. Como é que eu calculo a correlação dessa empresa com o Ibovespa? É só buscar a função aqui, igual, correl, aí eu vou pegar a variação do Ibovespa, que é essa daqui, vou arrastar, aí ponto e vírgula, e vou buscar a da Taesa. Ok, então encontramos aqui a correlação. Veja que a correlação entre a Taesa e o Ibovespa é de 0,59, o que é uma boa correlação. De 0,3 para cima está beleza. Aí agora vamos calcular o beta. O beta é nada mais nada menos do que uma inclinação. Então nós vamos pegar aqui a função inclinação, essa daqui, e pegar a variação da Taesa que vai ficar no eixo Y, ponto e vírgula, e vamos pegar agora a variação do Ibovespa que vai ficar no eixo X. Aí agora a gente tem o nosso beta calculado, que é de 0,39. Lembrando que se o beta for maior do que 1, é um beta agressivo. Se for menor do que 1, aí a gente vê que a ação ela é defensiva. Se o Ibovespa subir 1%, ela vai subir apenas 0,39%. Mais ou menos isso. Claro que não é um valor exato. E se o Ibovespa cair 1%, Taesa vai cair 0,39%. Então é uma empresa de características defensivas. Então vamos fazer uma mini carteira, vamos colocar mais 2 ações aqui, mas antes disso nós vamos travar essa coluna aqui para que não saiam os cálculos errados. Então para travar, quem não sabe, é só fazer o seguinte, você coloca o cifrão antes da coluna e depois da coluna. Da mesma forma esse outro, antes da coluna e depois da coluna. Agora vamos fazer do mesmo jeito com o beta. Agora vamos copiar à vontade. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui a Itaúsa, que é uma outra empresa que eu tenho em carteira. Veja, imediatamente ele fez os cálculos. Perceba que aqui a coluna está direitinha. Do mesmo modo,
aqui a correlação de Itaúsa com o Ibovespa é de 0,83, uma correlação forte, e o beta é 0,86, ou seja, o beta se aproxima bastante de 1, ou seja, a Itaúsa anda muito atrelada ao Ibovespa. Se o Ibovespa sobe, ela sobe também, se cai, cai também, quase na mesma proporção. Agora, por fim, vamos copiar o outro. Aqui eu vou colocar a Petri 4. Na verdade, eu não tenho a Petri 4 em carteira, já tive, já vendi, mas eu escolhi ela porque o beta é bem agressivo. Aí a correlação é muito boa, né? Então eu tenho aqui um beta acima de 1. No Itaúsa o beta é bem próximo de 1 e a Taesa é um beta bem abaixo de 1. Aqui nós temos 3 exemplos muito bons, que é o exemplo de uma empresa bastante defensiva, uma empresa que anda quase igual ao Ibov e uma empresa bastante agressiva. Bem, agora, para encerrar o nosso estudo, nós vamos montar a nossa carteira com essas 3 ações. Só que para fazer a variação, eu preciso dos pesos de cada ação dessa. Então, vamos simular aqui, colocar aqui peso. Vamos simular aqui, vamos dizer, como eu gosto muito de Taesa, eu vou colocar aqui um peso de 40%. Como eu gosto muito de Itaúsa, também vou colocar aqui um peso de 40%. E a Petrobras, vamos colocar o restante aqui, 20%. Igual essa variação vezes o peso, só que esse peso a gente tem que travar, mais essa variação vezes o peso, mais essa variação vezes o peso. Isso aqui tem que ficar em porcentagem. Aí agora é só arrastar. Nós temos aqui a variação da carteira. Agora só copiando essa parte aqui. Pronto. Então ao copiar isso aqui a gente já tem a correlação. A correlação da carteira é muito boa, bem próxima de 1. E o beta representa uma carteira defensiva, que é menor do que 1. Já encontramos o nosso beta, mas para completar o nosso estudo, eu vou construir o gráfico para que esse gráfico mostre exatamente a inclinação da reta. Então, para isso, eu preciso ver a variação do Ibovespa. Agora eu aperto em Ctrl e vou selecionar a variação da minha carteira. E agora eu vou inserir um gráfico. Aí esse gráfico vai ser... Vou procurar aqui um gráfico de dispersão. Esse daqui. Aí a gente percebe aqui que a carteira está com a tendência muito parecida com uma linha reta, né? Então vamos buscar aqui série, uma linha de tendência, que é essa linha aqui que a gente colocou. Só vou melhorar aqui mais a aparência dela, deixar aqui uma cor mais destacada, aumentar aqui. Então aqui eu tenho a reta, vou encontrar aqui o R2, que esse R2 vai ser a variação ao quadrado, e também eu quero usar a equação. Pronto, encontramos aqui um gráfico. Aí você percebe que nesse gráfico eu tenho aqui a função afim, que eu falei no início, onde o meu beta vai ser 0,76. Você veja que bate com esse beta aqui, você vê que é 0,67, aqui é 0,67. Essa inclinação aqui é exatamente a inclinação dessa reta. E nós temos aqui o nosso R2, que é a correlação ao quadrado. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui, colocar esse valor ao quadrado, nós vamos ter 0,83, que é exatamente isso daqui. Isso aqui me diz que 83% da variação da minha carteira é explicada por essa reta de regressão. O coeficiente angular dessa reta é 0,76. Esse valor aqui. Que se a gente for mais adiante, estudando trigonometria, a gente encontra isso usando a tangente, né? Mas isso é uma outra conversa, um outro assunto. O beta estando com a inclinação cada vez menor, eu vou ter uma carteira que é bastante defensiva. Só que quando essa inclinação dessa reta for
bem maior, ou seja, o número aqui passar de 1, então eu vou ter uma carteira bastante agressiva, e aí vai depender do seu perfil. Se você tem um perfil agressivo, tudo bem, você vai conseguir manter o seu equilíbrio nisso. Mas se sua carteira for bastante agressiva e você tiver um perfil defensivo, então é interessante que você saiba disso, você saiba calcular o beta da sua carteira para que você tome as medidas e veja qual ação tem um beta mais agressivo, e daí você, por exemplo, quem tem um perfil bem moderado, tirava a Petrobras da sua carteira, vendia, porque aí tem uma agressividade bem maior do que as outras. Ok? Então esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é mais um estudo que eu gosto de fazer, mas se você não entendeu, pode solicitar aqui nos comentários mais alguns detalhes, que eu posso fazer outros vídeos falando sobre isso. Sem mais para o momento, gostaria que você desse um like no canal e até uma outra oportunidade.